Poxa. Ufa. Obrigado, Antônio. Agradecemos a coordenação da casa. Essa casa que nós temos um carinho, um respeito, uma admiração pela sua história, e acima de tudo pela família que nós nos sentimos copartícipes dela. Foi aqui que demos os primeiros passos no movimento espírita. Então, toda vez que venho aqui, com certeza a saudade, o coração palpita de uma forma diferente. O que nós promovemos em termos de doutrina espírita, hoje eu brinquei com um amigo, é uma tarefa de um pirilampo, que vamos tentando procurar a autoiluminação e soltando um pouquinho de faísca por aí, que possa favorecer a paz, a harmonia, a concórdia, a fraternidade nos corações. Nós recebemos a incumbência de trabalhar com vocês um tema muito interessante, extremamente pertinente a exatamente esse projeto de divulgar o Evangelho. Trabalhar a missão, aspectos dos discípulos, dos apóstolos. Então meu tempo é curto, eu vou iniciar com uma pequena leitura, porque ela é o fundamento do nosso trabalho. Pequeno trecho do capítulo 6 de Lucas, eu vou ler 2 versículos. Versículo 12, para nos contextualizar dentro da história e do projeto da tarde. A eleição dos 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte Jesus a orar. E passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Agora vou em Mateus, na famosa passagem, os 12 e a sua missão. E depois de reunidos os discípulos escolhidos, Jesus disse assim, enviando-os: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes na alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo
haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado, não vos preocupeis, como ou com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Ufa! Só falta mais 20. Emmanuel nos ensina a trabalhar o texto, buscar o contexto e tirar o espírito da letra. Então eu vou pedir a Jesus e a vocês que nos ajudem. Porque um versículo é suficiente para até 10 horas, até 11 horas. E eu tenho 20. 23, porque eu li Lucas também. Por que essa passagem? O que nós viemos fazer aqui hoje? Por que você veio ao Grupo Sheila? Por que eu vim aqui estudar com vocês? Afirma os benfeitores espirituais, dentro de uma fundamentação filosófica milenar, que o acaso é a palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Os grandes filósofos tratam o universo como um projeto divino, regido por leis perfeitas. Não tem nada errado no universo. Quem diz que há algo de errado é porque não compreende a lei. Porque o projeto do universo define uma meta para cada um, para cada ser. Nós somos criados simples e ignorantes. Aí eu vou me referir então a Moisés, primeiro versículo do livro Gênesis. E disse Deus: haja luz. E você passou a existir. Graças a Deus eu também. Princípio inteligente, fomos criados simples e ignorantes para desenvolver e atingir a perfeição. No mundo, recebemos uma dádiva que é a vida, a reencarnação, que é uma das leis que definem as oportunidades e o aprendizado. Ao final de cada etapa, de cada ciclo, porque a vida, como tudo no contexto universal, se estabelece em ciclos. Aí eu estou falando de tempo, espaço, que caracteriza a possibilidade de ação, e o espaço, ele é garantido pela nossa capacidade de entendimento. Então eu não posso imaginar um índio vivendo na cidade. Desculpem, eu estou falando do índio da antiguidade. Porque o índio hoje tem até celular. Pegaram? Estou falando do homem simples. Se você trouxer ele para a grande civilização, ele vai se perder, ele não dá conta. Porque a mente dele favorece que ele opere num campo pequeno. Então a faixa que nós trabalhamos é a faixa que foi oferecida pela misericórdia a partir das nossas conquistas. Conquistas como indivíduos. Eu vou procurar simplificar para não cansá-los, porque não adianta muita informação.
Nós temos que procurar a essência. Pegaram lá? Então vamos pensar o seguinte: Jesus veio ao mundo. Uma encarnação dele era o suficiente. Por que uma só? Já que existe a lei da reencarnação, que confere oportunidades, sem número de oportunidades para todos nós. Porque ele não necessita da reencarnação como meta evolutiva, porque ele já passou por esse estágio. Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Eu estou citando a questão 132, só para efeito didático. Para uns missão, para outros expiação, etc, etc, etc. Ponto. E no caso dele, não tinha nada a ver com esse esquema. Ele veio aqui na condição de um líder, de um governador espiritual do planeta. Ele coordena uma pleiade de entidades que gerenciam esse orbe. Então, quando a gente olhar para o espaço, ver aquele céu distante, terras inabitadas, saiba que tudo isso está sob a jurisdição de Jesus e de um grupo enorme de espíritos extremamente capacitados. Então, não se preocupe com a bagunça que anda acontecendo por aí. Não pense vocês que a coisa não está encaminhada, porque está. E, aliás, as dificuldades que nós encontramos no caminho, elas caracterizam a nossa necessidade de evolução. Ponto. Lá fora, o problema lá reflete o problema que está aqui. Então, o cristão não é aquele que fica jogando pedra. O cristão é aquele que recolhe as pedras e procura olhar nas pedras oportunidades. Porque uma pedra que é atirada sobre nós, ela tem um endereço certinho. Não existe bala perdida. Se a bala atingiu, pode até ter sido o projétil sem aquela objetivação, mas se a bala bateu, ela chegou no lugar certo. Nada acontece por acaso. Voltando, Jesus vem ao mundo. Por que ele veio ao mundo? Dentro de várias significações, ele vem ao mundo porque ele vem legitimar todos os enviados. Todos aqueles que ele pediu que viesse e que continuaram a vir. São espíritos mais gabaritados, mais evoluídos, que descem no meio do povo para dizer: olha, preste atenção, você está reencarnado com uma missão. Ninguém desce de paraquedas. A doutrina espírita esclarece. Por isso que a gente tem que ter calma com o espiritismo. Não vai com muita sede ao pote, que você vai morrer afogado. Vamos devagar. Eu olho para o Zezinho aqui, ó, esse grande amigo. Você lembra, Zezinho, quando a gente subia aqui na Mocidade Espírita, há 30 anos atrás? Está aqui o Zezinho aqui, ó, para não me deixar mentindo sozinho. Está aqui o Zezinho estudando o Livro dos Espíritos. Até hoje. Tem 30 anos. Eu estou vendo. O Elton está falando e ele está ali, olhando o Livro dos Espíritos, tudo que o Elton está falando. Sem interesse em aprender. Quer dizer, ele, como todos aqui, estamos entendendo que você não vai aprender o Livro dos Espíritos jogando para dentro. O Livro dos Espíritos, você passa por ele, porque o negócio é você descobrir o que o Livro dos Espíritos tem ressonância dentro de você. Porque não é Livro dos Espíritos, isso é uma tragédia. Isso é um grande equívoco. Embora tenha sido os Espíritos que escreveram, que organizaram, que ajudaram Kardec. Nós temos que começar a olhar para o Livro dos Espíritos como o meu livro. Eu não sou espírito? O que é o espírito? Eu pergunto para a mocidade: o que é o espírito? É os meninos, que é da lição de intelectualidade. Aí vai lá no literal: é o princípio inteligente do universo. Aí eu vou lá, na questão 76, quem são os espíritos? Aí eles respondem: são seres inteligentes, e dão aquele show de bola. Aí eu vejo que vocês estão todos errados. Porque você está vendo a doutrina espírita lá fora. Comece a pensar que quem é o espírito? O que é o espírito? Sou eu. Aí o livro passa a ser o meu livro. Aqui é a minha trajetória, como a trajetória das Escrituras, que fala do povo hebreu. Para o religioso tradicional é a história do povo hebreu. Mas para mim, que sou espírito, que estou tomando essa consciência doutrinária, a Escritura é a Escritura da minha condição de filho.
que precisa legitimar uma relação sublime com o Pai, que é Deus, o Criador de todas as coisas. Pegaram lá como é que muda de figura? Se a senhora vê a história de Maria Santíssima, saiba que a história de Maria Santíssima tem a ver com a história da senhora. Eu vou ficar mais humilde, a história da senhora tem mais a ver com a história dela. Pegaram lá? A história de Jesus tem a ver com a história de todos nós. A história dos discípulos, dos apóstolos, até para diferenciar, porque já que eu li Lucas, e ele falou, discípulos, ele chamou todos e escolheu discípulos, e alguns deu o título de apóstolo. Por que a gente leu isso? O Emmanuel explica no livro Fonte Viva. Tem uma lição intitulada discípulo e uma outra lição intitulada apóstolo. Por sinal, primeiro o apóstolo, depois o discípulo, na sequência. Discípulo é aquele que precisa do mestre, porque ele escolheu o mestre. Porque na realidade, é o discípulo que escolhe o mestre. O texto está falando assim, Jesus escolheu. Isso é simbólico. Por que ele escolheu? Porque ele sabia do potencial, porque ele não pode chamar qualquer um. Ele não pode chamar quem está dormindo, ele está chamando quem está querendo despertar. Então não existe privilégio. Estão vendo como é que muda de figura? Não adianta ser amiguinho do Chico Xavier. Igual no movimento espírita, está cheio de amigo do Chico Xavier, eu fico impressionado. Isso aí complica a vida deles. Não adianta ser amigo da Sheila. Eu trabalho lá no grupo Sheila. Eu e a Sheila, isso é fria ser amigo dela. Porque se é amigo do André Luiz, vai dar um trabalho para você. Olha que não vai ter nem sábado mais. Trabalhar. O que eu quero dizer com isso? A nossa relação espiritual é uma relação que pode se tornar um projeto de um valor significativo para nossas conquistas e para a nossa felicidade. Jesus vem ao mundo para dizer, vinde a mim, porque eu represento a verdade. Ele mandou missionários, os missionários vão preparando caminhos, vão endireitando veredas. E quando aquele que vem para preparar o caminho, ele primeiro tem que se auto-iluminar, para depois iluminar o outro. Certo? O que eu vim fazer no Grupo Sheila? Hoje, eu vim aqui porque tem uma tarefa muito específica para mim. Descobrir um pouco da minha realidade. Entender as leis que regem os meus destinos. O porquê que eu sou filho, pai, neto, tio, porquê que eu estou com dinheiro, sem dinheiro, saúde, doença, porquê que teve a desencarnação. Eu preciso de entender isso. Porque se eu não entender, eu vou continuar numa projeção evolutiva robotizada, superficial, como propõe o mundo da atualidade. Eu fico impressionado com essa geração atual. Eles estão sendo preparados para serem superficiais. A internet engana. A internet só informa, a internet não ensina. Se você quer conhecer, você tem que estudar, e não é na internet. A internet dá dica. É como se a internet fosse uma ficha bibliográfica. A função dela é só dizer, é para cá, para lá, uma placa orientativa. Mas você que tem que percorrer o caminho. Entenderam lá? Então, os discípulos, os espíritos que vêm ao mundo, eles trazem uma missão chamada despertamento, envolvimento. Distribuem luz para que aqueles que somos os caminheiros, ainda embotados, superficiais, ignorantes, acomodados nos prazeres, na facilidade, nós possamos entender que não vim aqui apenas para brincar. E quem veio para brincar está perdendo tempo. Talvez se tivesse na internet em casa, estaria mais feliz. Estava no conforto. Os espíritos não perdem viagem não, Zezinho. O parafuso tem que ser apertado. E uma reunião espírita
Reunião espírita séria é aquela que nos faz pensar. Não adianta ficar todo cheio de emoção, porque a história nos comoveu. Vai torcer. Cadê o aprendizado? O que eu vim fazer na terra? Por que Jesus veio ao mundo e ele formou um colégio de trabalhadores? Aí vem uma outra reflexão para nós, porque ele não trabalha sozinho. Ele não trabalha sozinho. Ele poderia trabalhar sozinho? Autoridade ele tem. Mas ele diz assim para os discípulos: vinde a mim, como ele está falando agora para nós. Porque o padre, o sacerdote, vai dizer assim, eu estou dizendo por experiência, porque eu já assisti muitas missas. O texto é assim: e naquele tempo Jesus... Não naquele tempo, é agora. Com todo respeito. Porque lá na missa tem que ser assim mesmo. Naquele tempo. Porque o povo está recebendo apenas uma informação, um consolo. A casa espírita não é para a gente obter informações. A casa espírita promove um projeto de educação. Então a informação faz parte? Sim, mas a instrução não forma caracteres da nossa intimidade. Ensina Emmanuel, ensina Allan Kardec. O que forma caracteres é a vivência. Então nós precisamos de conhecer, entender e sair para a operação. Porque é caminhando que se faz o caminho. Embora a gente continue assim: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ele é mesmo. É no seu sentido de plenitude. Mas enquanto a gente ficar observando o Jesus lá, eu não encurto a distância para estar com ele cá. Só para brincar com as palavras poéticas aqui em Minas. Ele tem que estar cá. Ficou feio? Ficou, né? Mas é só para rimar. Captou? Como que Jesus vai entrar no nosso coração? É quando a gente entender a missão que ele apresenta para nós como necessidade de preenchimento, de fortalecimento, de saúde, de imunologia. Sustentabilidade, para ficar atual. Porque eu tenho que fazer uns upgrades também, né? Sustentabilidade. Sustentabilidade espiritual. Como que você vai se sentir feliz, preenchido, fortalecido, energizado, pronto para doar? Na condição de expectante, daquele que recebe? Amor é alimento das almas. Aulus tem uma mensagem extraordinária no livro Instruções Psicofônicas, organizado pelo meu querido amigo Arnaldo Rocha. Conheçam Arnaldo Rocha, ele tem muito que ensinar para a gente. Com as psicofonias de Chico Xavier, tem uma mensagem intitulada Sentimento. E o Aulus diz o seguinte, que o pensamento, ele clareia, mas o que alimenta é o sentimento. Aí a gente entende por que Jesus falou que ele é pão. Pão. Ele é pão da vida. Pão da vida. Ontem eu citei isso no estudo, eu vou repetir. O Chico Xavier, comentando esse trecho, ele fala assim: eu tenho aprendido com Emmanuel, porque o Chico aprendia com Emmanuel, tá? Que agora também está numa onda de substituir o Chico pelo Emmanuel, arruma uma confusão. O Chico dizia: eu tenho aprendido com Emmanuel que Jesus falou sobre o alimento básico da vida, que é o pão. Porque sanduíche é competência dos homens. Coisa do Chico. Somos nós que inventamos o sanduíche, não foi Jesus, não. Aí o Chico falou assim, que sanduíche, basta você partir o pão e já virou sanduíche. Pode até ter vento lá dentro, mas já é sanduíche. O que ele quer dizer com isso? Nós sofisticamos. Somos nós que criamos os adornos que muitas vezes nós teremos que perpassar os decênios para chegar lá no final de uma encarnação e falar assim: puxa vida, quanto tempo perdido. Quanta energia endereçada improficuamente.
ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Ele diz assim, primeiro, ele convida discípulo, como nessa tarde, vinde a mim. Agora eu vou adequar. Vou citar o capítulo 11 de Mateus, no versículo 28. Vinde a mim, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E aí vai. Ele chama. O interessante é porque ele chama no seu sentido de que o amor é dinâmico. O amor representa oportunidade. O amor se manifesta em caridade. O amor poetiza com a felicidade. Como consequência, o amor promete, o amor ensina. Portanto, o amor atrai. Mas nem sempre nós estamos dispostos a intercambiar com amor. E como eu estava falando sobre alimento, se nós não frequentarmos essa zona chamada experiências do bem, que o amor expressa-se em luz no seu sentido da qualificação de um sentimento nobre, se não frequentarmos estas sendas, estas experiências, a gente fica vazio. E nós nos enganamos com as paixões, que a paixão não alimenta. A paixão propõe dispêndio energético que não tem volta. Por isso é que a gente cai de ressaca depois. Pegaram? Captaram o que eu estou falando? Agora o amor é diferente. Amor é para sempre. Pergunta às mamães. E agora eu vou buscar inspiração no Chico. Quando ele dizia que existe dois amores extraordinários. O amor de Deus para com os homens e o amor de mãe. Que representa um pouco do amor do filho com o pai, que nós estamos desenvolvendo. Então ele diz, ide, vinde, mas ide. Porque quando ele convida para que a gente possa ir a ele está dizendo, vinde a mim. Porque se vós me chamais mestre e senhor, se vós, porque você pode não reconhecê-lo como mestre. Pegou lá? Isso você só vai reconhecer quando você precisar entender que ele tem algo que te oferecer. Não adianta alguém te contar. Por isso é que a experiência espiritual ela é individual. Não adiantaria Francisco de Assis se materializar aqui na nossa frente para falar do amor de Jesus. Não adiantaria. Nós ficaríamos extremamente emotivos, mas daqui a pouco a gente ia voltar para a nossa realidade. Pegou lá? Você voltaria, como eu, para a minha zona de atuação, aonde a minha mente autoriza que eu opere. É o que a gente vive. Você tem uma experiência extraordinária, mística, algumas vezes. Aí daqui a pouco você vai voltar para o ramerrão do dia a dia. Espírito inferior muitas vezes engana, apresenta-se até com luz, comove, fala coisas bonitas, mas daqui a pouco, na hora que você for conviver com esse espírito de luz do dia a dia, você vai ver que tem nada de luz, porque tem contradição. Porque aqui ele fala bonito, mas em casa ele vai usar chibata. Ué, mas como assim? Contradição. Pegaram lá? Ele diz, se vós me chamais me dizeis mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Eu estou agora me referindo ao capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 13. Vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou. Ou seja, ele se apresenta para nós como um amigo extraordinário que nos convida no momento mais especial da nossa vida, no momento mais desafiador, porque ele nos convida no instante em que nós mais precisamos de amigo. Por isso é que o Espiritismo é o consolador prometido. Espírita consciente não está preocupado em colocar outdoor lá para encher o salão da casa espírita.
porque só entra naquelas escadas quem já está em condições de subir aquelas escadas. Lembram que ele reuniu os discípulos aonde? No monte. O grupo Sheila nos ajuda aqui com a estrutura. Pra você vir para a reunião, você tem que subir a escada, né, Zezinho? Quando mora lá no Perrela, ainda tem que subir a Contorno. Quando atravessa lá de Contagem, Betim, hoje tem reunião no grupo Sheila, nós estamos subindo o monte. Quando a gente abre mão do prazer, nós estamos subindo o monte. Porque esse momento é delicado. Somos mais de 7 bilhões de espíritos com necessidades de descobrir a importância do amor, que Jesus há 2000 anos está dizendo: vinde a mim. Mas a gente só lembra dele nas festividades cristãs. Ou então, quando o negócio aperta, tem que orar. Aí vamos orar. Ora porque a mulher está obsediada. O marido, perdidinho. Os meninos, surtados dentro de casa. Aí tem que orar. Hoje tem reunião do grupo cheio. Aí, graças a Deus, as portas do grupo cheio não fecham. Não fecham. E vocês já observaram? Pensou, sabe que naquele horário tem reunião. Aí a gente chega, as portas estão abertas. Esse é o símbolo do amor de Jesus. E quando ele nos acolhe, ele não te pergunta de onde você veio, o que você faz, quem você é. Agora identifiquei uma estrela no meio de vocês. Roberta, minha querida amiga, quanto tempo. A estrela é do meu coração, viu, gente? Não é estrela. É tão bom ver amigos, nós estamos em família. É tão bom a gente entender que nos momentos mais duros, o Senhor não está perguntando o que você faz, Ele só está te dizendo: vinde aqui, sente. Puxa vida, o Antônio talvez esperava que eu viesse aqui contar a história de Pedro, Lucas, João, Tiago, mas eu não dou conta. Eu tenho um compromisso com uma equipe espiritual, eu tenho professores como Honório, Onofre de Abreu, que falam para a gente o tempo todo: despersonaliza o Espiritismo. Nós precisamos do Espiritismo prático. A história nos ajuda, nos convida com autoridade para estudar Pedro, Lucas, João, Tiago, o campeão do Evangelho, Saulo, Paulo, reverenciar Francisco de Assis. Hoje, no meio espírita, tem a oportunidade de estudar o grande escritor e evangelizador do Brasil, que foi aquele que se aportou aqui em 1549, que ficou conhecido como Padre Manuel da Nóbrega, e hoje no Espiritismo a gente chama ele de Emmanuel. São almas que viveram os seus desafios e foram acolhidos de uma forma especialíssima por Jesus, que deu o remédio, que deu o pão, que deu o abrigo, que deu a reencarnação, que deu a família, que deu a tarefa espírita para nós que somos espiritistas, evangélicos. Não seja só espiritista, seja espiritista cristão, porque o espiritismo sem evangelho é um corpo sem alma, na definição de Emmanuel. Nós precisamos de entender o porquê. E se eles vieram e continuam vindo nos visitar como espíritos bondosos, que quando você faz aquela súplica lá nos momentos difíceis dentro da sua casa, tenha certeza que uma estrela se materializa para te ajudar. E como eu afirmei que ela não olha para quem você é e o que você fez, essa estrela vai se apresentar como uma mãe dadivosa, dizendo: que queres, meu filho? Estou aqui para te socorrer, para te proteger. Não se sinta órfão. Tenha bom ânimo. Jesus disse que venceu o mundo. Você está aqui para vencer o mundo. Agora, se você continuar a querer vencer no mundo, você não será discípulo de Jesus, e sim discípulo de César. Porque o seu reino, o reino que tu priorizas é o Império Romano.
o império falacioso que amanhã vai ser derribado. As coisas do mundo são passageiras, as dos céus é para sempre. As conquistas que vamos empreendendo ao nível do coração, traça não vai corromper, ladrão não vai te tomar. Não. Você é convidado para desenvolver um trabalho. Mãe, filha, irmã, médium, expositor, evangelizador. Todos nós temos uma missão. Mas essa missão tem um objetivo extraordinário, que você construa uma obra. É diferente o trabalho, é diferente a obra. O trabalho é a oportunidade. A obra é a consequência. Na terra, a obra que a gente é formatado para desenvolver é aquela que é palpável. A obra dos céus, ela é abstração. Ela é subjetiva. A obra do céu, só você sabe se está ou não realizando, porque ela é aqui dentro e os homens não veem. Os homens não podem compreender as obras do seu coração. O texto vem falando de tudo isso. Quando estiveres em dúvida, sendo achincalhado, apedrejado, se você está no caminho do bom combate, tenha bom ânimo, porque os céus conspiram ao teu favor, por mais que você se sinta derrotado. Não. Soerga-te, porque chegou o momento de se sentires feliz por estar realizando o que comprometestes antes de reencarnar. A vitória sobre si mesmo. Ide, espalhai a boa nova, pregando religião, saindo por aí falando que tem reencarnação, que tem mediunidade, que tem obsessão. Faço não. Você pode se tornar um grande chato. Saia por aí semeando a paz, fazendo a caridade, porque pode ser que o bem que espargirdes possa favorecer para que amanhã alguém te pergunte sobre a reencarnação, sobre a mediunidade. Pegaram lá? Porque num primeiro momento Jesus acolhe a multidão. Foi desse acolhimento que saíram discípulos. A multidão não pensa. Observem o contexto, por exemplo, político que nós vivemos nesse país. O que se observa com muita tranquilidade? Que existe uma grande multidão manipulada pelo partido azul, verde, vermelho, cor-de-rosa, preto, branco, não interessa. Agora, aqueles que estão se enfadando disso, começam a perceber que se ficarem expectantes com os salvadores da pátria, vamos continuar frustrados. Porque o convite verdadeiro é perceber que existe um projeto para você. Se você está reencarnado naquela casa, naquele endereço, nesta cidade, nesse país, tudo que está acontecendo à nossa volta está apontando para nós a necessidade de caminharmos com dignidade, com clareza, com ética, com moral, não como salvadores da pátria de César, mas como aqueles responsáveis com uma obra que é de competência nossa, o reino dos céus. O reino dos céus não será construído pelos espíritos superiores, na ótica da sua individualidade. O reino dos céus, repito, é de competência nossa. Agora, investindo nele, por certo, seremos cidadãos que aonde estivermos, iremos continuar, quem sabe, espalhando a boa nova do reino e falando para as pessoas
que Jesus é o grande nauta que coordena essa nau. Ele é o legislador dos destinos de todos nós. Só que tem um detalhe: na coordenação dele existe ordem, existe progresso e existe amor. Brasil, como nação, nós somos discípulos. E como discípulos, poderemos contribuir para a paz mundial. Cumpramos, como brasileiros, a nossa missão, sendo amigos, irmãos. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro simboliza numa imagem que país no mundo nenhum tem. Apontar para nós que essa terra favorece para que nós vivamos o Evangelho em espírito e em verdade. Eu encerro a minha singela participação trazendo a mediunidade de Francisco Cândido Xavier em umas pequenas estrofes que diz assim: Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. José Silvério Horta. Um beijo no coração de todos, e com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos dizendo: Ave, ave, ave mamãe, ave mamães, papais, ave Cristo. Muito obrigado, Beto. E essa palestra, gente, na semana que vem vocês já podem encontrar ela no YouTube, tá? O Beto divulga muito essa nossa doutrina.